Olá pessoal, olá aluno, eu sou o professor Juliano Colombo e nós estamos aqui para dar as dicas finais na matéria de processo civil, nesta preparação, nesse exame da ordem, nesta prova que você vai enfrentar então neste domingo. Nós vamos passar algumas gotas principais aí daquilo que costuma cair na prova da ordem, sempre lembrando as principais novidades do Código de 2015, rapidamente passando por um grande número de informações e alguns conceitos importantes para você ter atenção e garantir aí esta sua aprovação, certo? Vamos lá então. O primeiro tópico que nós vamos analisar, ressalto para vocês, a contestação, resposta do réu. A contestação é uma matéria que, com o implemento do Código de 2015, sofreu várias mudanças. Nós temos uma alteração, por exemplo, que tange ao termo ACO do prazo contestacional. Nós temos a estrutura do que colocar numa contestação, percebendo exatamente um alargamento da contestação, contemplando matérias que anteriormente eram atacadas por meio de incidentes. Então vamos lá. A figura da contestação. Nós tivemos, portanto, um alargamento dessa peça, ela vai contemplar outras matérias, além daquelas que já estavam no Código de 73. Como assim? Nós passamos, por exemplo, a atacar na contestação novas preliminares que anteriormente estavam sendo atacadas por incidentes, né? Bom, vamos ver quais são as novidades em termos de preliminares. Vamos lá para a tela. Você vai conseguir perceber que lá nas modalidades da contestação, nós vamos ter uma frase aqui, ó. A contestação concentra inclusive os incidentes, alguns deles. Nós não temos mais exceção de incompetência. Não falamos mais em exceção de impedimento e suspeição. Portanto, se a tua questão na prova da ordem falar em exceção de incompetência, seja absoluta ou relativa, exceção de suspeição e impedimento, estaria errado, porque elas foram retiradas da modalidade de resposta do réu. Agora, a incompetência como réu, a incompetência do juízo, eu vou alegar não mais por uma exceção de incompetência. Seja ela absoluta ou relativa, eu vou alegar na matéria preliminar em contestação. Então, uma das grandes novidades é que a incompetência relativa não é mais atacada por exceção de incompetência. Ela é atacada como preliminar na contestação. E aqui cabe um comentário também. As exceções de impedimento e de suspeição deixaram de estar alocadas na parte de resposta do réu. Elas podem estar ou podem ser situações supervenientes. Por isso, seria uma mera petição indicando impedimento ou a suspeição do juízo, do juiz pessoa física, porque ele tem uma relação de parentesco, porque ele tem um interesse na causa, e vai depender justamente se seria impedimento ou o critério de suspeição. Bem, ainda sobre as matérias preliminares, nós temos outras novidades. Vamos lá, acompanhando na tela. A contestação, ela passa a contemplar essas três preliminares. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta e relativa, e aqui a novidade está na incompetência relativa, que anteriormente era alegada por preliminar, ou melhor, que anteriormente era alegada por exceção de incompetência, agora por preliminar na contestação. A incorreção do valor da causa. Não existe mais o incidente de impugnação do valor da causa. Existe a incorreção do valor da causa alegada como preliminar na contestação. E a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Não falamos mais em AJG, tal como era chamada. Falamos em gratuidade da justiça, pois se o juiz defere gratuidade da justiça ao autor, o momento adequado que o réu tem para impugnar, para alegar a indevida concessão da gratuidade, não é por impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. É diretamente no âmbito da preliminar da contestação. Então vamos lá. Incompetência é um ponto importante. A estrutura do valor da causa também passa a contemplar as matérias preliminares, indicar a incorreção do valor da causa, assim como a alegação de indevida concessão da gratuidade
da Justiça, a então chamada AJG, né? Essas matérias passam a compor um rol de preliminares na contestação, que anteriormente no Código de 73 não estavam como preliminares na contestação. A incompetência era por exceção, o valor da causa e a gratuidade eram por impugnações, incidentes. Agora, preliminares na contestação, um alargamento. Podemos afirmar também que a contestação passa a contemplar também a reconvenção. O que seria reconvenção? Reconvenção é o exercício do direito de ação. O réu está exercendo o direito de ação em face do autor. Pelo Código de 73 eram peças autônomas. Te liga agora, novo Código de Processo Civil. A reconvenção estará dentro da contestação. Será feita dentro da contestação. A reconvenção será feita por peça autônoma somente se eu não apresentar a contestação. Agora, se eu apresento contestação e quero reconvir ao autor, exercer o direito de ação frente ao autor, obrigatoriamente eu vou colocar a reconvenção dentro da peça contestacional. Portanto, de regra, não seriam mais peças autônomas. Você vai ter a reconvenção dentro da contestação. Vem comigo, acompanhe ali no âmbito da tela. Eu coloquei aqui a contestação concentra a reconvenção e aqui nós temos a modalidade, né, da reconvenção realizada de regra na contestação. Diz o artigo 343, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento da defesa. Lembrando também que na reconvenção ficou expressamente permitida a possibilidade de ampliação subjetiva. O que seria isso? Esta possibilidade de ampliação subjetiva. A possibilidade de ampliação subjetiva na reconvenção está no fato de que o réu, ao reconvir ao autor, pode reconvir com terceiro, em litisconsórcio com terceiro. Então o autor demanda contra o réu vai contestar e ao reconvir ele pode se unir a terceiro em litisconsórcio para reconvir perante o autor. E perante o autor e terceiro também. Quer dizer, eu posso ampliar subjetivamente os polos da relação a partir do ajuizamento do exercício do direito de ação posto então na reconvenção. Bom, outro ponto importante, vamos lá para a tela que eu ressalto no teu material, é a alteração do termo aquó do prazo contestacional. Quando nós falamos em contestação, você vai conseguir perceber que nós temos a alteração do termo aquó do prazo. Como assim? Na verdade, na regra, a contestação passará a fluir da data da audiência de conciliação ou de mediação. Isso implementado no procedimento comum. Então, quando trabalhamos com a peça contestacional, o prazo dela sofre alteração. Nós tínhamos e ainda temos, mas não continua mais como a regra geral, a estrutura da juntada. Se falava no Código de 73 que o prazo de 15 dias, que agora acrescentos são contados em dias úteis, esse prazo de 15 dias, ele passaria a fluir da juntada aos autos do mandado de citação. Bem, vamos lá. O tópico agora, no Código de 2015, te liga na tua prova, é que você vai ter a petição inicial. Após a petição inicial, nós temos a ordem de citação do réu, que não será citado para contestar, ele será citado para comparecer a uma audiência de conciliação ou de mediação. Vou colocar aqui a audiência de conciliação. Esses são os termos fundamentais aqui num trâmite processual. Petição inicial, citado para audiência de conciliação ou de mediação. Bem, lembrando que o prazo contestacional desta peça que nós estamos analisando agora, e é uma peça que sofreu alterações, por isso a importância dela na prova, o prazo contestacional de 15 dias, ele começa a fluir da data da audiência de conciliação ou mediação. Obviamente não ocorrendo êxito nesta audiência de conciliação ou de mediação, porque eventualmente se as partes conseguirem chegar num acordo, não haverá
prazo contestacional. Então, o prazo contestacional é de 15 dias, tendo como termo ACO a data da audiência de conciliação ou mediação. Agora te liga, porque essa audiência pode não acontecer. Essa audiência poderá não acontecer em duas situações previstas pelo Código. Se ambas as partes manifestarem o desinteresse, autor e réu, ou ainda poderá não acontecer quando o direito não está submetido, não há possibilidade de autocomposição. Aquele direito não admite autocomposição, é um direito indisponível que de regra estaria fora de um procedimento próprio de conciliação. Bem, quando que ambas as partes podem manifestar o desinteresse? O autor, ele manifesta o desinteresse na audiência, na petição inicial. E o réu, diz a lei, até 10 dias antes. Então vai acontecer aqui, 10 dias antes da audiência de conciliação, ele protocola uma petição dizendo que há um desinteresse também dele na realização desta audiência. A partir do momento que ele protocola esta petição dizendo que, olha, o autor não quer audiência, eu também não quero, diz o réu. A partir desse momento, começa a fluir o prazo de 15 dias para que ele possa apresentar, ou para que ele deva apresentar a contestação para repudiar os fatos alegados pelo autor. Claro que a contestação sempre é uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade de contestar, mas o prazo começa a fluir da data daquela petição em que o réu manifesta o desinteresse na audiência. Esta petição deverá ser protocolada até 10 dias antes da realização da audiência. Portanto, veja, quando nós trabalhamos com o termo ACO do prazo contestacional, a regra no procedimento comum é que o termo ACO, o início do prazo, é a data da audiência de conciliação ou de mediação. A partir desse momento eu conto 15 dias. Claro, nós continuamos com aquela regra, né? Exclui o dia do início, inclui o dia do vencimento, lembrando apenas que nós estamos trabalhando com dias úteis. Então a regra, data da audiência da conciliação ou mediação. Pode acontecer que o réu, observando que o autor não quer a audiência, ele também manifesta seu desinteresse em comparecer a essa audiência. Se ele fizer isso, e aí o momento adequado, até 10 dias antes da audiência, no momento que ele protocola esta petição, ele abre o prazo contestacional. Portanto, aqui nós temos uma diferenciação no termo ACO. E ainda, como falei anteriormente, nós temos direitos que não estão afetos à autocomposição, não estão submetidos à autocomposição. Se assim entender o juiz, você vai ter, de regra, a juntada aos autos como elemento que é configurado como um termo ACO para início do prazo contestacional. Então nós temos as novidades, porque a regra da juntada não é novidade. Novidade, 15 dias do termo ACO à audiência de conciliação ou mediação, ou ainda da petição do réu que manifesta o seu desinteresse na realização da audiência, porque o autor já manifestou. Lembre que esta audiência não será realizada apenas se ambas as partes manifestarem expressamente. Se o autor afirmar, eu não quero audiência, a audiência será realizada, porque a audiência de conciliação não será realizada se ambas as partes manifestarem o desinteresse, ok? Esse é um ponto importante. Outro panorama importante que eu vejo, uma gota também de grande dica aí para você na hora da sua prova, é a estrutura da intervenção de terceiros. Vamos lá para a tela. A intervenção de terceiros é uma matéria bem importante que sofreu aí com o novo código uma alteração também relevante. Veja que nós falávamos no sistema anterior na intervenção de terceiros em 5 modalidades: assistência, oposição, nomeação, autoria, denunciação da lide e o chamamento ao processo. Na verdade, o novo código contempla agora 5 possibilidades de intervenção de terceiros. Também é uma matéria muito cobrada no repertório, no histórico das provas. Ela sofreu alteração, portanto, sempre é uma grande dica que nós recomendamos, né, estudar, ou que nós damos estudar e visualizar bem essa estrutura das intervenções de terceiros. É isso que eu vou tentar indicar agora, sumariamente, alguns pontos e palavras fundamentais. Olha só, o Código de 2015, ele passa a permitir 5 modalidades de intervenção de terceiros, só que ele retirou algumas. A priori já vamos comentar, não existe mais oposição
como intervenção de terceiros. No Código de 2015, a oposição virou procedimento especial. Então, não vou marcar lá na oposição uma forma de intervenção de terceiros. De igual forma, eu não tenho mais nomeação à autoria como intervenção de terceiros. Não existe mais nomeação à autoria na forma de intervenção de terceiros. Nós temos um procedimento parecido de correção da legitimidade passiva inserida lá na contestação. Mas não existe mais nomeação à autoria. Bom, então o que o CPC de 2015 criou como forma de intervenção de terceiros? Vamos lá. E eu já vou vincular algumas palavras-chave. Primeiro tópico, assistência. O Código de 2015, ele dividiu a assistência em assistência simples e assistência litisconsorcial. Dois tópicos importantes. Aqui uma questão muito comum. Na assistência simples ou assistência litisconsorcial, são modalidades diferenciadas. Nas duas, para ser cabível uma assistência, eu tenho que ter interesse jurídico. A palavra fundamental aqui é interesse jurídico. E o que seria o interesse jurídico? Te liga aqui. Não dá ensejo à assistência, não autoriza a assistência, interesse meramente moral, interesse meramente religioso, interesse meramente econômico, não. Para o assistente ser admitido naquele processo, haveria aqui, portanto, um interesse jurídico, pautado numa causa jurídica. Um dos grandes exemplos de assistência é o sublocatário. A questão, quando falar em sublocatário, tome cuidado, dê uma boa olhada, porque ela poderia ou poderá tratar de assistência. Bom, além da assistência que nós colocamos simples ou litisconsorcial, nós temos também a denunciação da lide. Denunciação da lide já estava no Código de 73 e continua no Código de 2015. Nós temos uma mudança bem interessante na denunciação da lide. A denunciação da lide, que está pautada basicamente quando o réu resolve denunciar quem tem para com ele um direito de regresso, um direito que da evicção resulta, pode ser feito tanto pelo autor quanto pelo réu. O mais comum é uma denunciação da lide no polo passivo, mas ela poderia ser feita pelo autor ou pelo réu. Grande tópico, grande mudança na denunciação da lide. O texto de 73 nos dizia que a denunciação da lide era obrigatória. Agora, o texto de 2015 fala em admissibilidade da denunciação da lide. Ela não é mais, portanto, pelo texto obrigatória. Isso é um tópico importante para a gente conjugar. A denunciação da lide, no texto, ela não é mais obrigatória. Por que eu digo no texto? Porque ela já não era obrigatória por entendimento doutrinário e jurisprudencial. Agora, o novo código deixa muito claro que é admissível a denunciação da lide. Quer dizer, se eu não denunciar da lide, eu poderia ajuizar uma ação autônoma. Casos que induziriam denunciação da lide. Por exemplo, falou em seguradora, toma cuidado aí. Falou em seguradora, é um caso muito tendencionado para a denunciação da lide. É o caso clássico, o sujeito causa um acidente de trânsito, é o causador, a vítima demanda contra o causador e o causador, por ter seguro, denuncia da lide à seguradora. É uma das possibilidades. E depois, o Instituto lá do Direito Civil, a evicção. Quando, por exemplo, o sujeito vai perder o imóvel, ele pode denunciar da lide o alienante. São duas situações, portanto, que induzem denunciação da lide, seguradora e evicção. Outro tópico importante em termos de palavras, chamamento ao processo. Chamamento ao processo é o que mais se assemelha com o instituto que já estava no Código de 73. Chamamento ao processo. No chamamento ao processo, o réu demandado, na qualidade, por exemplo, de fiador, ele chama ao processo devedor originário. Aquilo que o atual Código chama de afiançado. Então, se falar, por exemplo, em fiança, em fiador, na expressão solidariedade ou dívida solidária,
você toma cuidado porque há um indício de chamamento ao processo. É o réu chamando ao processo aquele que é o outro fiador, o afiançado, portanto, devedor originário. Essas são três formas clássicas que, repito, já estavam no Código de 73, mas contemplaram algumas mudanças. Aqui menos mudou o chamamento ao processo. Podemos afirmar que uma mudança muito forte foi implementada no texto da denunciação da lide, principalmente tirando a palavra obrigatória. A denunciação da lide não é obrigatório, o que induz a afirmar o seguinte: eu, como causador de um acidente de trânsito, poderia ser demandado e não denunciar da lide asseguradora. E depois de pagar, de arcar com o prejuízo, buscar em uma outra ação o regresso, buscar em uma outra ação aquele valor que eu paguei. Claro que eu teria que tomar cuidado com o prazo prescricional, mas estaria admitido aqui uma ação autônoma, não a perda do direito pela não utilização da denunciação da lide. Então ficamos aí com uma denunciação agora admissível e não obrigatória. Bom, outro caso importante de novidade que nós tivemos na intervenção de terceiros é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica agora é uma intervenção de terceiros. Aqui, toma cuidado, olha só, o direito material não alterou em nada. Não é uma novidade a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica. Você vai ter lá no artigo 50 do Código Civil, você vai ter uma previsão do 135 do Código Tributário, tem previsão no Código de Defesa do Consumidor. Então não é uma novidade material a desconsideração da personalidade jurídica. Agora a novidade inserida é a possibilidade de um incidente ou a obrigatoriedade de um incidente para desconsiderar a personalidade jurídica. Quer dizer, o juiz faria diretamente nos autos, sem uma anterior citação daquele possível réu, daquele sujeito que vai suportar a dívida de uma pessoa jurídica. Agora, em prol de um contraditório, na elevação, portanto, de um contraditório, nós temos o direito fundamental ao contraditório implementado neste mecanismo de criação de um incidente para desconsiderar a personalidade jurídica. Algo totalmente novo. Como incidente, não como desconsideração que já existia no sistema. E depois, como última forma de intervenção de terceiros, o amigo da corte, o amigo do colegiado, o amicus curiae. O amicus curiae aqui, ele também sofreu uma alteração e uma novidade, porque nós não tínhamos o amigo da corte, o amigo da cúria inserido no Código de Processo Civil. No texto do CPC, nós não tínhamos essa previsão. Portanto, agora, nós temos a previsão do amicus curiae no texto, internalizado, que poderá acontecer desde o primeiro grau de jurisdição. Pode ser tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. A participação do amigo, que vem, portanto, opinar, que vem se manifestar, que terá os seus poderes definidos pelo sujeito, pelo relator, por exemplo, que admite a sua intervenção, esse amicus curiae aqui, agora, ele poderá ser, por exemplo, determinada a sua intervenção no processo de ofício pelo juiz, ou, como já existia, ele poderia requerer, ou indicação de uma das partes. Então não haveria problema aqui, nós temos uma amplitude dada para essa figura do amicus curiae. É, na verdade, uma participação, podemos dizer, uma ligação com a democracia, ainda que indiretamente, porque você vai ter uma participação de uma entidade, de um órgão representativo, de uma organização que pode ser, portanto, científica, porque aqui nós temos uma especificidade da causa, nós temos uma relevância da matéria a justificar a participação deste amigo da corte, deste amicus curiae. Eu botei aí, vamos lá para a tela, né, no teu material, apenas algumas definições deste incidente de desconsideração da personalidade jurídica, depois a gente volta para o amicus curiae. Bom, já prevista no direito material, o incidente teve seu procedimento agora regulamentado. Não houve alteração do procedimento do direito material, né? Estabelece o Código uma cadeia procedimental da desconsideração, basicamente elevando o
contraditório, você vai ter uma previsão legislativa para desconsideração inversa, significa dizer, nós desconsideramos a pessoa jurídica para chegar no patrimônio do sócio, ou desconsideramos a pessoa física para chegar em uma pessoa jurídica. Não caberia a desconsideração determinada de ofício, e aqui nós temos um ponto importante. Pelo novo texto, nós temos o cabimento da desconsideração nos juizados especiais. Você sabe que nós temos uma ligação muito própria de que no juizado especial, com base na Lei 9.099, nós não temos a possibilidade de intervenção de terceiros. Quer dizer, a lei do JEC, do Juizado Especial Cível, não admite intervenção de terceiros. Essa é a regra. Só que agora, a teor do novo Código deverá admitir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no juizado especial. Então, essa intervenção cabe sim no juizado especial. Essa é a peculiaridade. E aí nós vamos ver a figura do amicus curiae, essa novidade também, vamos lá para a tela, que está pautada sobretudo no artigo 138. Te liga nos principais elementos, olha só. O juiz ou relator, isso pode ser no primeiro grau, no segundo grau, nos tribunais superiores, considerando a relevância da matéria, a matéria relevante, a especificidade do tema objeto da demanda, por exemplo, pode ser um critério científico, um critério próprio químico, um critério ligado à biologia, ou a repercussão social da controvérsia. A minha decisão vai gerar uma repercussão no país inteiro. Poderá, por decisão irrecorrível, a decisão que admite ou não amicus curiae, né? O amigo da cúria ou o amigo da corte, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação. Observe, pode ser uma pessoa natural, uma pessoa física ou pessoa jurídica. Órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Portanto, a figura do amicus curiae é um ponto importantíssimo também, porque está pautado numa novidade inserida pelo Código de 2015, construindo um espaço um pouco mais democrático, participativo, portanto, da sociedade, de órgãos, de interessados, quando nós temos uma causa relevante, uma causa que passe pela especificidade do tema e uma repercussão social da controvérsia. Dentro desse aspecto, nós trabalhamos com a contestação, mudanças pontuais e a intervenção de terceiros. Essas seriam as gotas, as indicações, as dicas que eu teria para dar para você. Desejo a vocês uma boa prova, muito empenho, vai lá e continuem com a gente.